Esse é o Além do Acerto, conversas com quem está construindo o futuro dos negócios. Eu sou Pedro, CEO da Acerto, e hoje a gente vai falar sobre liderança, crédito e inadimplência, principalmente em tempos desafiadores. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber o economista Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central em duas ocasiões, entre 1992 e 1993 e entre 1995 e 1997. Uma das grandes marcas de sua gestão à frente do Banco Central foi um grande saneamento no sistema financeiro nacional, garantindo a estabilidade do sistema após a implementação do Plano Real. O PROER foi fundamental para reestruturar o sistema financeiro brasileiro e dar a ele a força e a pujança pelos quais ele é reconhecido até os dias de hoje, e sustentou por muitos anos o motor de crescimento de crédito no Brasil. Gustavo Loyola é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas e, no setor privado, atua como sócio-diretor da Tendências Consultoria. Além disso, já presidiu o Conselho Fiscal do Itaú. Loyola, é um prazer te ter aqui e falar com você hoje. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Pedro. Ah, Prazer estar com vocês e trocar essas ideias com você e com toda a audiência. legal. Justamente por essa sua trajetória tão singular, Loyola, eu queria começar falando um pouco dela. Assim, você liderou o Banco Central em períodos bastante desafiadores, né, para a economia brasileira. A gente falou um pouco aqui sobre o PROER, né? Mencionei rapidamente o PROER, que, pô, foi uma coisa absolutamente inédita, né? Se não me engano, foram mais de 100 instituições financeiras liquidadas, né, durante o PROER, inclusive grandes instituições financeiras brasileiras, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi, né, liderar, né, arquitetar esse programa. E quais aprendizados de liderança, quais lições de liderança você o senhor traz daquele tempo, né, principalmente ali para liderar em períodos desafiadores e inéditos, né, como foi ali nesse saneamento do sistema financeiro nessa época? Bom, eu acho que houve uma conjunção de fatores aí, que me ajudaram a enfrentar esse período difícil. Eh, Acho que, vamos dizer assim, foi um desafio que eu não esperava que fosse acontecer, né, e de repente caiu no meu colo o dia que eu, cheguei no Banco Central substituindo o Pércio Arida. Eh, a gente sabia que o sistema financeiro, tinha problemas de se adaptar a um ambiente de inflação, menor e tal. Já tinha passado por alguns episódios de rápida queda da inflação, nos planos, econômicos anteriores, mas logo em seguida a inflação retomou, né, com esses planos todos foram, fracassados. Mas então o desafio era grande assim, não tinha uma estrutura, vamos dizer, de legal, jurídica, e técnica, né, preparada para esse desafio. As leis, os regulamentos, tudo que nós tínhamos no sistema financeiro brasileiro eram ultrapassados, era uma outra época. hã Então, assim, nós tivemos que, de fato, fazer ao mesmo tempo, quer dizer, trocar o motor do avião com o avião voando, né, vamos dizer assim. Obviamente me ajudou muito em termos pessoais a leitura, o conhecimento acadêmico, o interesse que eu sempre tive, por questões bancárias, né, o exemplo que a gente tinha de resolução bancária em outros países. Me ajudou muito também, claro, ter uma equipe no Banco Central. Primeiro a diretoria com pessoas brilhantes lá, enfim, como, o Gustavo Franco nessa época, para citar um deles, né, mas uma equipe muito boa. Na área de supervisão bancária, uma pessoa como Cláudio Mausch, por exemplo. É uma equipe realmente muito, muito boa, e também os funcionários do Banco Central, né, eu acho que, no setor público brasileiro, o Banco Central prima por excelência, né, então, vamos dizer, você tem ilhas de excelência no mercado, no sistema, no setor público brasileiro. E evidentemente a gente conseguiu, improvisar,
Agora, sem o apoio político do presidente da República, acho que uma sorte muito grande, não apenas para mim pessoalmente ter trabalhado com ele, mas vamos dizer, para o Brasil ter o Fernando Henrique nesse momento como presidente da República, como Pedro Malan como ministro da Fazenda. Então a gente conseguiu, de alguma maneira, ir resolvendo esses problemas, e ao mesmo tempo, essa sempre foi uma preocupação nossa, criar uma infraestrutura, vamos dizer assim, não fazer um trabalho de pronto-socorro apenas, né? Mas também um trabalho de deixar as bases para um sistema financeiro eh, mais sólido, né, mais bem estruturado, evidentemente que muitas sementes, que foram lançadas na nossa gestão só foram, dar frutos, em gestões posteriores, mas a ideia é sempre de deixar algumas coisas, alguns legados, né, do ponto de vista de evitar que, o Brasil repetisse essa trajetória de crise bancária. E não foi só aí, foi na questão da política monetária, da Criação do Copom, né? estabilidade, Copom, a criação do Copom, as mudanças na área de câmbio, por exemplo, mercado de câmbio. Então, foi um processo evolutivo e que, felizmente, interessante, não foi interrompido com a minha saída, com a saída, do Gustavo Franco, que me sucedeu. Na realidade, a gente teve um contínuo aperfeiçoamento, né, da infraestrutura legal, do sistema financeiro brasileiro e também da infraestrutura mesmo propriamente dita, né, obviamente em par e passo com, a inovação tecnológica, né, que, realmente desempenha aí um papel fundamental. Mas já voltando à questão da liderança, eu acho que, assim, a liderança, embora o termo, você fala um líder, é um sujeito solitário, um lobo solitário, não, mas a liderança eu acho que é um processo que tem que ser exercido, de maneira coletiva. Eu não vejo, assim, como que uma pessoa só, eh, ela pode sozinha fazer né, trazer uma liderança. Eu acho que a questão de ter uma equipe, de ter pessoas, de escolher bem as pessoas é fundamental. Ah, Acho que a questão de você, balancear bem vamos dizer, a inovação, com a preservação daquilo que é, positivo, das experiências anteriores, né. Eu acho que você não pode ser um reacionário no sentido de, repudiar qualquer inovação, mas ao mesmo tempo você também não pode esquecer, as experiências passadas, né. As bem-sucedidas. Bem-sucedidas e as mal-sucedidas. Então você tem um processo de aprendizado, que aliás é a trajetória, do Homo sapiens, né, desde que foi uma trajetória de aprendizados De e aperfeiçoamento. aperfeiçoamentos, né. Então, acho que isso é importante e, eu acho que um elemento fundamental para fazer que faz essa transição, que traz aquilo de bom que tem no legado e ao mesmo tempo inova, são as instituições. Eu vejo que você precisa, um país como o Brasil principalmente, mas todos, enfim, ter instituições que sejam perenes e que possam, de fato, realizar essas transformações. Infelizmente o país É não uma exceção no Brasil. uma exceção, é isso que eu ia dizer, que no fundo você tem alguns nichos de institucionais que fazem essa transição muito bem e outros não, né. Então o Brasil, assim, voltando a uma expressão, um termo cunhado lá muito tempo atrás pelo Edmar Baixa, né, que é a Belíndia, né, o Brasil, né, obviamente o contexto do artigo dele era outro, mas aqui é um contexto que o Brasil realmente tem coisa de Bélgica e coisa de Índia. Então a gente tem aquela dicotomia, que vamos dizer, típica de países, como o Brasil, assim, né, de economias em transição, economias, emergentes, né. Perfeito, Loyola. Bom, se eu peguei aqui lições de liderança, resumidamente, seria o seguinte: pô, aprender com os exemplos,
se não me engano, o Proer bebeu na fonte da regulação americana, né, norte-americana. Exato. E Algumas coisas das aí. próprias experiências, porque é o seguinte, eu acho importante talvez, Pedro, dizer o seguinte, que eu sou funcionário de carreira no Banco Central. Sim. E eu já tinha visto crise bancária. Eu não tinha visto, por exemplo, quando houve a liquidação do Bamerindos, do Auxiliar e do Mesonave, que era um banco lá do Rio Grande do Sul. E foi também uma base de improviso. Eu era presidente do Banco Central naquela época, Fernão Bracha, e eu era chefe de departamento, que é o cargo De normas, né? de normas, e tal, que é o cargo hierárquico mais alto antes da diretoria, né? São os chefes de departamento do Banco Central. E eu participava de muitas coisas, né. Participei, por exemplo, dos planos econômicos que fracassaram, Na década de 80. tem até, eu tive, por exemplo, fui na minha época que a gente redigiu, por exemplo, a criação do mercado interbancário no Brasil, não tinha mercado Sim, interbancário, é uma série de coisas, né. Então eu já tinha alguma tinha experiência, esse não era contato. também obviamente tinha meu background acadêmico, né, também. Sim. Mas assim, claro que a gente bebeu outras fontes, Acho mas que principalmente a questão americana. Eu acho que a questão de resolução bancária, os americanos, eles principalmente através do FDIC, eles, tinham e têm, né, um pouco a liderança disso, se bem que hoje eu acho que o Brasil, vamos dizer, e outros países, fizeram um certo catch up e houve também um processo muito grande de divulgação desse conhecimento. Porque, por exemplo, data da minha época também a adesão, quando o Brasil aderiu ao BIS, né, e ao Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. Então, a gente teve os primeiros, a gente começou a trocar ideia, os experiências, bancos centrais. bancos centrais. Por exemplo, nós mandamos alguns funcionários do Banco Central brasileiro estagiar no FED, estagiar no Canadá. Aí eu entra na segunda aspecto, né, da liderança, que é a equipe, né? A equipe. A equipe completa, bem formada do Banco Central. Né? Exatamente. Eu acho que Legal. isso é legal, né? Você forma uma equipe vamos dizer, eu acho que não é que seja só legal, só recompensador, legal no sentido de recompensador, mas no sentido de você realmente ter efetividade Perfeito. nisso, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? E aí a gente vai para a terceira questão dos meus takeaway notes aqui da explicação do senhor, né, do que fez essa liderança tão bem sucedida no Banco Central. O terceiro ponto, que é da liderança, que apesar de ninguém fazer nada sozinho, todos da equipe econômica, na minha visão, tinham o presidente Fernando Henrique como um líder apontando o caminho e bancando as decisões difíceis, né, que tiveram elas no PROER, né, durante o PROER, liquidação de bancos grandes, enfrentar Congresso, opinião pública que não entendeu muito bem a época, né? Então também esse poder da liderança foi A importante. liderança é a coragem, né? Quer dizer, são as coisas. A coragem não quer dizer que você seja um sujeito necessariamente temerário ou agressivo, né? É a liderança pelo convencimento, pela persuasão. Fernando Henrique é Os assim, valores, né? os valores. Então, eu lembro quando nós enfrentamos a crise do Banco Econômico e O Econômico da Bahia. do Banco Econômico da Bahia, um dos bancos mais antigos do Brasil, acho que dos privados era o mais antigo, e muito importante na economia regional da Bahia. Quer dizer, a gente, do ponto de vista nacional, era um grande banco, mas do ponto de vista da Bahia, um banco muito importante. E aí as lideranças baianas, capitaneadas pelo senador, então senador Antônio Carlos Magalhães, se revoltaram. E ele era talvez o líder político mais importante da base de apoio do presidente. O filho dele, o Luiz Eduardo, era presidente da Câmara dos Deputados. Então, o Fernando Henrique, evidentemente, ele foi muito pressionado pelo Mas ele bancou as decisões da equipe econômica. Ele bancou, né? Então, isso é algo que não é assim, não é comum, vamos dizer. Perfeito. Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo a gente acho que tinha vamos dizer, uma convicção
de que a gente estava no caminho certo. Aquela era de... Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não quer dizer que você seja necessariamente uma pessoa que não ouve as críticas, né? O que as pessoas pensam diferente de você, mas você tem que Mas ter você uma acha que construir convicção. convicção no final do dia, tem que ter alguma direção, A né? gente tinha uma convicção. A convicção é o seguinte: olha, a gente estava saindo no plano real, a gente tinha feito um esforço danado para superar anos e anos de hiperinflação e uma Ter uma crise estabilidade da da moeda, moeda não podia ter uma desestabilidade do sistema financeiro. financeiro, porque na realidade quem cria a moeda é o sistema financeiro, né? Não é só o Banco Central. Você precisa que a moeda ela circule, né? Vamos dizer assim, e seja multiplicada. Então você precisa do sistema financeiro. E a gente tinha algumas experiências muito dramáticas no mundo. Eu me lembro, por exemplo, o presidente Fernando Henrique me dizendo, eu não lembro, obviamente, as palavras exatamente como ele disse, mas eu lembro que algo mais ou menos assim: Gustavo, o Brasil não pode, ele me chamava de Loyola, o Brasil não pode se tornar uma nova Venezuela. O que tinha acontecido? Uma baita crise bancária na Venezuela. A classe mais rica da Venezuela não teve muito prejuízo com isso, porque a maioria das suas poupanças estava em moeda estrangeira, nos Estados Unidos, etc. Os mais pobres não tinham, eram desbancarizados, portanto não sofreu diretamente, mas a classe média foi destruída. E eu lembro disso, ele falando: o Brasil não pode ter uma Venezuela, ou seja, o Brasil não pode ter uma crise bancária. Então a convicção maior que a gente tinha é que o Brasil não podia ter uma crise bancária. Eu, inclusive, acho que por trás de toda a mudança e todo o retrocesso na democracia venezuelana que a gente teve, todo o golpe do Hugo Chávez e depois tem todo essa o chavismo, origem. eu acho que tem essa origem. Você realmente não é só isso, mas isso ajudou, né? Então, eu acho que tem a questão não apenas, vamos dizer, econômica, mas tem a questão Da social. estabilidade social. Social, né? Então, e mesmo que você... É a mesma coisa da hiperinflação, né? Que acaba com as poupanças e Principalmente dos pobres, dos né? pobres, o que vinha acontecendo no Brasil, mas a hiperinflação brasileira ela tinha um caráter mais crônico do que agudo, né? Nos livros a gente vê a hiperinflação alemã, por exemplo, muito aguda nos anos 20, destruindo todas as poupanças da classe média e sendo aí um pouco o ovo da serpente do nazismo, né? Um dos ovos da serpente. No Brasil era meio disfarçado, crônico, você tinha alguns mecanismos de defesa, a indexação é um mecanismo de defesa, Que gera mais inflação. mas ao mesmo tempo de perpetuação da inflação. Mas todo esse arcabouço do Proer, tudo que o Proer conseguiu entregar, protegeu os poupadores, né? Os depositantes desses bancos, né? Essa que era a ideia, né? Para proteger os depositantes, né? Embora as críticas fossem muito duras, né? A gente... porque, evidentemente, isso até hoje, isso no mundo, né, no Brasil principalmente, mas a gente vê no mundo inteiro, o sistema financeiro é demonizado, né? A gente vê hoje... No Brasil, né? Por imprensa. É demonizado e tal. E então, na realidade, era muito fácil dizer que a gente estava dando dinheiro para banqueiro, essas coisas. Mas os banqueiros também achavam ruim, né? Os banqueiros tinham os bancos intervidos, liquidados. Porque o Brasil, a gente tinha um mecanismo e depois a gente reforçou esse mecanismo, que é o mecanismo da indisponibilidade de bens, né? Então, os banqueiros, vamos dizer assim, os administradores bancários, eles colocam, vamos dizer, eles entram no risco, né? Isso é uma questão de alinhamento de interesse, de incentivos muito importante. Depois a gente agravou isso na época, estendendo a disponibilidade de bens por os controladores. Controladores e administradores. Né? Então, os controladores, a gente estava... Com isso, a gente fez isso lembrando que os controladores quem eram? Eram um dos ministros mais fortes
do presidente Fernando Henrique, Isso do Bamerindos, né? Bamerindos, que foi financiador, Foi ele grande que no projeto. financiador, exatamente, grande financiador, o próprio e a família do Magalhães Pinto, né, Do Nacional. do Nacional. Que também foi. Exatamente, que a nora do presidente era herdeira do grupo, né. Então, assim, a gente Tinha que ter muita força, é, muita convicção, uma direção muito Convicção. clara, né? e evidentemente o presidente foi muito positivo, né, conosco e sem esse apoio não dá. Sim. Mas eu acho que voltando aí à questão da liderança, eu acho que, assim, você tem, também a questão de usar de aproveitar as oportunidades para fazer mudanças, né. Perfeito. E eu acho que isso vale tanto numa atividade privada quanto na atividade pública. E foi exatamente que a gente utilizou um pouco isso para começar, né, startar um processo de mudança, né, em toda a regulação bancária no Brasil, né. Perfeito, de modernização, né. Olha, mas para a gente fechar esse tema de liderança, o senhor fez uma transição que muitas pessoas acham bastante desafiadores, que é sair de altos, né, cargos públicos para a iniciativa privada, né, para liderar também uma empresa de ponta e participações em conselhos, né, das principais empresas do Brasil na iniciativa privada. Qual que é o principal desafio que o senhor sentiu nessa transição ou principais diferenças, né, do setor público para o setor privado? Eu acho que tem algumas, né, tem algumas coisas que são positivas, que contam ao seu favor, e tem coisas que contam contra você, né, jogam contra. Eu acho que conta a favor é porque, existe muita dificuldade de quem está no setor privado de entender os mecanismos do setor público. Eu tive a felicidade e a oportunidade de ver muitas pessoas brilhantes que chegaram do setor privado para o setor público, trabalhar no Banco Central, e vi a dificuldade deles se adaptarem lá, né. Porque o setor público você tem todo um processo burocrático, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido mais neutro, Mas às vezes também que negativo. que é assim não, pode ser o excesso de, né, de burocracia, Mas também tem toda essa ritualística para mas fazer as tem que coisas, ter né. ritual. Setor público você não tem como você tomar decisões, sem documentar, sem justificar e tal. Então, as decisões do setor público, elas são necessariamente mais lentas, né. Então, isso é algo que muita gente do setor privado fala assim: "Poxa, mas não tá, pedi uma coisa lá no Banco Central ou na Receita, tá demorando um ano para sair". Claro que tem exageros, tem ineficiência, tem tudo isso, mas, o setor público ele tem que ter a sua ritualística, né. E outra coisa do setor público também, então, vamos dizer, quando você chega no setor privado, claro que existem instituições burocráticas no setor privado, as grandes empresas, as grandes corporations têm todos os processos, inclusive hoje em dia, o que se chama governança corporativa, no fundo, você introduz uma série de instâncias, né, por isso que o termo governança vem daí, que são meio burocráticos, você tem que documentar, você tem que seguir certos, processos, né. Os processos Né. Mas assim, no setor, privado é muito mais fácil, as decisões são mais rápidos, mais rápidas e tal. fáceis. Outra coisa também eu acho que difere muito setor público e setor privado é o seguinte: o setor privado normalmente, você toma as suas decisões e você consegue vamos dizer assim, você tem é muito mais fácil você assumir riscos no setor privado que no setor público. Perfeito. No setor público você tem um incentivo de ficar parado. O incentivo é Por perverso. exemplo, no meu caso, no nosso caso, porque aí nós todos no Banco Central da diretoria sofremos coletivamente. Talvez do ponto de vista pessoal tivesse sido muito mais fácil deixar os bancos quebrar e seguir a regra. Mas o custo para a sociedade você Isso aí seria maior, exatamente. Então,
nós assumimos um risco Eu fico pensando na na pessoa bravura física. de fazer esse movimento inédito dessa proporção para ter ganhos para a sociedade, né. Exatamente. E essa é uma decisão difícil, né. Eu me lembro de um deputado do PT, eu tinha boas relações com algumas Composição pessoas do deles. PT, né, que eu construí isso lá atrás ainda, na época que eu era diretor do banco e tal, e funcionário do Banco Central, enfim, conhecia muita gente. E um deles me falou assim: "Gustavo, sobre o PROE, vocês estão fazendo tudo certo, mas vocês são uns loucos. Quem tinha que fazer isso aí era o Congresso, não vocês. Vocês estão assumindo um risco que", Bravura. né. Eu falei: "Poxa, mas não dá para esperar, o processo legislativo é outro, né". Então, assim, Bancos já iam ter quebrado, os estados já iam ter ficado sem a poupança. exatamente. Então a gente obviamente, claro, nós fizemos, tivemos algumas iniciativas, medidas provisórias que se transformaram em lei. Evidentemente, tudo foi baseado em pareceres jurídicos, tal, a gente correu risco, né. Era Tanto que direito. sofremos na pessoa física até hoje. Então, acho que essa é uma questão. O setor público, vamos dizer, tende a te dar um incentivo errado, né, no sentido, de você ser um pouco O incentivo é se proteger, né, o incentivo proteger, etc, primeiro. etc. E o setor privado é outra coisa também, eu acho que o setor público não te ensina, é gestão de pessoas. Porque fazer gestão de pessoas no setor público é muito mais complicado, porque você tem poucos mecanismos para recompensar os melhores talentos, Perfeito. para poder fazer com que esses talentos emerjam, para fazer com que eles, inclusive quando eles emergem, muitas vezes, o setor público perde, Perde eles. perde. Então o que o senhor acredita esse excepcionalismo do Banco Central, do corpo técnico do Banco Central, a que ca por que caiu esse raio lá que o Banco Central é uma entidade separada com um nível de excelência, de profissionalismo, de competência, reconhecidos mundialmente? O que que o senhor acredita isso? Eu acho que o Banco Central, ele, vamos dizer, eu acho que eu acho que tem as questões, vamos dizer, eu acho que o Banco Central sempre teve assim vamos dizer, uma certa blindagem, que vem do caráter muito técnico do trabalho que o Banco Central faz, né, que não é uma coisa para leigos, só assim. Hã. Tem a ver com a cultura que o Banco Central herdou, de instituições mais antigas como a Sumoc, o Banco do Brasil. Eh, e a partir daí, a ideia de que você tinha que trazer pessoas, eh, vamos dizer assim, que tivessem, uma formação técnica, né, mais, de mais nível e tal. E essa cultura, vamos dizer assim, foi de alguma forma servindo de anteparo para que Das o próximas. exatamente. É a criação de uma ideia de que o Banco Central é um ator importante não apenas na economia, na sociedade brasileira, porque se a gente lembrar, mesmo nas crises, o Banco Central foi um epicentro, né, se você pensar, em crises não, mesmo antes dos planos econômicos, crises econômicas e tal, o Banco Central fez isso, o Banco Central desvalorizou a moeda, o Banco Central aumentou os juros. Então o Banco Central sempre foi, assim, principalmente para quem gosta de economia, algo, né, meio assim, um desejo, né, algo assim: "Ah, pô, Banco Central é uma instituição". Veio talvez os economistas viam que ali era onde eles podiam contribuir com a sociedade, com a sua Exatamente, carteira social, exatamente, é. né. E o Banco Central tem isso, várias instituições do governo têm, mas o Banco Central em especial. Que ali você sente que você pode contribuir, né, você Formular pode política, né. formular política e tal. Então, isso é muito muito interessante, porque você consegue atrair talentos, ainda que temporariamente, que vão para o Banco Central, renunciam a ganhos, financeiros, mas que têm
vamos dizer assim, uma contribuição importante, e dão essa contribuição ao Banco Central. É claro que eles saem também enriquecidos disso, e isso ajuda no currículo deles. Depois eventualmente vão para o setor privado, né. Mas elas são motivadas, essas pessoas, por esse É. por esse E por outro benefício. lado, essas pessoas oxigenam o Banco Central, elas Perfeito. trazem conhecimento, trazem. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de, ainda como chefe de departamento, trabalhar com pessoas como Pécio Arida, Pessoas André Lara Rezende, ah, né, e eu conheci lá há muito tempo isso. Então, outras pessoas que vieram de várias escolas, da PUC, da FGE, da USP. Eu, por exemplo, quando participava da negociação da dívida externa, trabalhava diretamente com o professor Pastore. Quer dizer, é um privilégio você, terminando o doutorado e tal, trabalhar com o Pastore. Então, assim, sabe, para citar o Langoni, assim, pessoa que era, na época, tinha chegado de Chicago, e ele trouxe para o Brasil toda aquela ideia da escola de Chicago e tal. perfeito. Então, assim, isso tudo é muito, Muito muito bom. motivador. Isso me lembra uma coisa que a gente fala muito lá na Acerto, Loyola, que é o seguinte: gente boa atrai gente boa, né. Gente boa Então, pra gente boa, isso deu para sentir na veia que talvez é o que formou ali esse é. núcleo duro que foi passando de gerações para as próximas gerações ali no Banco Central, né. É. E você a gente estava falando sobre setor público e setor privado, existem diferenças, mas existem questões que são universais. Essa que você mencionou aí, né, das Gente pessoas. boa atrai gente. Isso vale. Isso é setor público, setor privado, startup, empresa grande, Exatamente, vale para qualquer coisa, né. e cultura, né, tipo, Cultura, por exemplo, cultura, liderança. organização, exatamente. E assim, hoje eu acho, eu ainda assim, você mudando um pouco de assunto, mas, talvez, eu acho que a questão de você criar laços, interpessoais, assim, é muito importante, né. Eu vejo, assim, muita preocupação se o trabalho se tornar, por exemplo, exclusivamente, eh não presencial, digital. Então Esses laços se perdem, como é um esses laços, aprendizado, né. como se cria laços digitais, né. Isso vale tanto a nível pessoal quanto a nível, profissional, né, porque, eh, vamos dizer, lá no Banco Central a gente tinha a gente criava muito esses laços que ajudavam muito. Eu até vi uma entrevista do senhor aqui me preparando para esse podcast, que o senhor sente mais saudade da época que o senhor era servidor ali do Banco Central, da carreira inteira, do que da época que o senhor era dirigente ali do banco, né. Imagino que por essa convivência, Com por essa esse aprendizado convivência, das pessoas, e do assim, coletivo. a gente tinha no Banco Central, mesmo com você sendo um servidor, assim, com cargos de gestão, de gerência intermediário, que você tinha ideias, né, quer dizer, você tinha ideias, e suas ideias eram aceitas. Poder E mexer foi na realidade, exatamente, moldar o país, que foi o que o eu senhor tive, fez. assim, essa facilidade, né, com os diretores com os quais trabalhei e tal, a gente conseguiu fazer muita mudança. Isso deve dar um orgulho incrível. Que veio, mudanças que vieram, né, da própria, na realidade, da própria máquina, né, do Banco Central. Então você tinha, por exemplo, coisas que ficavam ali meio adormecidas, mudanças, ideias e tal, que, na realidade, depois eram, no momento oportuno, viravam realidade, né. Ver isso sendo colocado em É, prática deve dar um senso de realização incrível, né, que o setor privado não te entrega, né. Você não consegue moldar tanto a sociedade, mexer tanto o ponteiro da sociedade no setor privado igual no setor público, né. mas o setor privado, eu diria o seguinte, uma coisa que eu aprendi com muita humildade, e que alguns colegas do Banco Central às vezes não tinham muito isso, era a ideia de que você tem que ser receptivo às ideias do setor privado, as ideias que o setor privado leva ao setor público. Por quê? Porque você não pode, simplesmente desacreditá-las como se fosse uma advocacia, né, Para algum benefício próprio, né. próprio interesse próprio. Tem o diálogo, né. É claro que tem o interesse próprio, Tem o lobby no ninguém Brasil. vai advogar contra o seu próprio É, interesse, isso é óbvio. mas o diálogo em si é Diálogo, importante. exato. E eu conheci no setor privado pessoas, assim, que de um espírito público Incrível. incrível. Então,
que eles chegavam com ideias que você tem que ser aberto a ter os inputs, né? Por exemplo, eu acho que uma das grandes, vamos dizer assim, os grandes méritos das últimas gestões do Banco Central foi justamente acolher essas ideias do setor privado, com toda essa questão da mudança tecnológica, tudo isso. Não é que De toda fomentar fomentar a competição, né, do sistema competição, bancário. então tem muita coisa ali, né? E o setor privado, não é que ele sempre, né, que ele está porque às vezes a percepção assim do setor, por exemplo, do setor financeiro onde a gente conhece mais, não é que você vai necessariamente advogar algo que vai beneficiar a sua empresa, o seu nicho de negócio, que você vai se descuidar de todo o ambiente onde você trabalha, porque você sabe se aquilo ali colapsa, você também Você conhece. é só isso que você conhece. Então, vamos dizer assim, é claro que você tem que fazer um julgamento no setor público, mas Tem um não filtro pode ser também fechado. não pode ser fechado. Ela suscitou aí várias, né, melhorias até recentes, né, que o Banco Central já fez de fomento à competição, de fomento à adoção de novas tecnologias, mas na minha visão teve essa semente plantada, né, lá na década de 90, depois da estabilização da moeda, que foi com a estabilização, né, como a gente já mencionou, do sistema financeiro com o Proé. E aí hoje, 30 anos depois, qual que é a análise que o senhor faz sobre a maturidade do mercado de crédito no Brasil, né? A gente vê que o Brasil hoje tem proporção de crédito PIB ali em linha com alguns países emergentes, abaixo, né, de alguns até países emergentes. Como que o senhor faz uma análise, né, do sistema de crédito no Brasil, do ecossistema de crédito, que é um motor tão importante, né, para o crescimento da economia de qualquer país hoje no Brasil, comparando aí com economias emergentes e até com economias desenvolvidas, assim, 30 anos depois desse saneamento que deu o start, deu o ponto de partida para o sistema financeiro se desenvolver. O senhor analisa que nós estamos onde hoje, 30 anos depois? Olha, eu acho que, assim, eu acho que nós estamos, eu diria, se a gente considerar os países pares do Brasil, emergentes e tal, acho que nós estamos bem à frente deles. Eu acho que do ponto de vista da nossa regulação, da tecnologia de crédito que a gente tem, do conhecimento, né, do knowledge que a gente tem, das práticas de crédito, eu acho que a gente, de fato, enfim, tem acho que o estado da arte aqui, tá? É claro que é um processo em mudança e tal, mas eu acho que a gente tem uma maturidade grande. Agora, a gente precisa reconhecer que nós estamos num país emergente, um país que tem uma população que tem uma deficiência em termos de conhecimento, vamos dizer assim, educacional, né? Perfeito. Um sistema educacional que não é o ideal. Evidentemente tem a questão da, da, do conhecimento, vamos dizer, específico de gestão de finanças pessoais. Eu acho que o Brasil tem características muito interessantes do ponto de vista, e até positivas do ponto de vista econômico. Por exemplo, o brasileiro é muito empreendedor, né? Mas o nosso empreendedorismo, ele muitas vezes enfrenta uma barreira, porque as pessoas têm dificuldade de sair daquele nicho do seu negócio, daquilo do seu conhecimento específico, para entrar num campo mais complexo da gestão, em geral, e da gestão financeira, precisa escalar. Nós temos muita informalidade no Brasil. A informalidade, para mim, é o maior inimigo do crédito, né? Nós temos ainda uma parcela importante da sociedade, da população brasileira, que vive de transferências De renda. de renda, né? Então é um país pobre, é um país que Agora entrou a questão das bets, né, mais bets, recentemente, que está ligada à falta de educação financeira. as bets me preocupam. Mas se eu entendi bem o diagnóstico do senhor, é o seguinte: dado as condições de um país, né, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, dadas as condições
né, gerais do Brasil, o sistema financeiro e o mercado de crédito no Brasil é uma referência. É uma referência. Vai muito Eu bem. acho que é uma referência, sim, porque assim, e nós conseguimos, poxa, muitas mudanças. Por exemplo, vou pegar um caso específico. Quando eu era diretor do Banco Central, olha, chefe de departamento, nós tivemos a liquidação do BNH, Banco Nacional de Habitação. E uma época de destruição, basicamente, do sistema financeiro de habitação brasileiro. Regras lá da lei do BNH dos anos 60, e que, na realidade, não resistiu à aceleração inflacionária. Então, a relação crédito habitacional PIB no Brasil caiu abaixo dos 2 dígitos, Isso ali na década de 80. 80 e tal. Então, assim, uma inadimplência generalizada, os saldos devedores dos empréstimos, dos financiamentos, muito acima do valor do imóvel. imóvel. Então, assim, praticamente não tínhamos crédito imobiliário. O judiciário adotando uma postura pró-devedor, né? Porque, poxa, não vamos tirar essa pessoa. Vamos facilitar a tomada do bem. Exatamente, porque, poxa, é injusto você tomar um bem, ter uma dívida de 100 para alguma coisa que vale 50, essas coisas. Então, assim, na realidade, tivemos que reconstruir o sistema financeiro de habitação. E ele foi reconstruído, quer dizer, então, nós, vamos dizer, por falar, a sociedade brasileira criou uma série de outros mecanismos, como a alienação fiduciária de imóveis, por exemplo, uma nossa jabuticaba aí, que é o consórcio de imóveis, depois, enfim, uma série de outras coisas que vieram. E hoje a gente tem aí, vamos dizer, já um número de relação PIB, né, crédito PIB em imobiliário já dentro de alguns padrões internacionais, embora as taxas de juros do Brasil sejam elevadas. Quer dizer, que por um motivo. por um motivo. Então, assim, a gente estou citando o caso da alienação fiduciária, mas Tiveram outros avanços. outros avanços, a gente, né, por exemplo, o crédito consignado. O crédito consignado é um avanço, porque, embora muitas vezes ele seja mal utilizado, tem fraude e tal, mas na verdade você abriu a possibilidade de você ter um crédito muito mais mais acesso, acesso, né, controlado. tal, às vezes controlado e tal. Agora, a gente tem aí uma série de questões relacionadas ao crédito consignado, mas que muitas delas foram resolvidas ao longo do tempo, né? Então, eu diria assim, por exemplo, eu me lembro quando tivemos no Brasil uma discussão muito interessante sobre cadastro positivo. O Brasil precisa ter um cadastro positivo e tal. E foi uma luta, né? Tiveram 2 leis. Exatamente. Quer dizer, eu cheguei à conclusão que, na realidade, o cadastro positivo era mais para incluir no sistema de crédito, referência de crédito, o crédito não bancário, quer dizer, o crédito, por exemplo, Energia elétrica, telecoms, etc., do que os ofereceram, porque São Francisco já se conversava muito. eu me lembro um paper, não me lembro o autor, mas eu lembro de ter lido um paper de um autor, acho que do Fundo Monetário, dizendo isso, olha, o país como o Brasil, como tem um sistema de negativação muito forte, isso de alguma forma supre a positivação. E eu tive a oportunidade de estar no Banco Central quando a gente criou o sistema em que você reporta ao Banco Central todas as... O SR. o SR, né? E que começou ainda muito modesto e depois... Criado na gestão do senhor. Foi criado lá atrás. E era baseado um pouco na experiência que a gente tinha visto na Argentina. E depois foi hoje, e hoje é uma referência. Então, quer dizer, qual país que você entra numa tecla assim, você tem toda a exposição do devedor. Do devedor, né? É algo assim, muito... É muito avançado, né? Hoje mesmo, quer dizer, não é crédito, mas mostra o grau de avanço que nós temos. Essa ferramenta que o Banco Central disponibilizou agora de você entrar lá no site e você bloquear qualquer abertura de conta no seu CPF. Fraude, abertura de conta. Fraude. Super avançado. Coisa avançada. Super avançado.
Quer dizer, claro que reflete no crédito, que tem muito crédito fraudulento, né? Que você pega a origem é a abertura da conta fraudulenta, depois o crédito inadimplente. exatamente, que tem muito isso, né? Muito, muito, muito. Então você tem, poxa, o Brasil pode dar Uma essas referência. respostas. Mas, não obstante todas essas evoluções que eu concordo, né, pelo tudo que eu vejo, o Brasil realmente é bem avançado, né? O Banco Central fez um belíssimo trabalho junto aos bancos privados, né, ao longo desses anos. Não obstante isso, hoje no Brasil a gente tem quase 80 milhões de pessoas negativadas, né, nos birôs de crédito. E os dados do Banco Central, né, que o Banco Central disponibiliza no SR, mostram que 4%, em torno de 4% da carteira, né, dos bancos está em inadimplência. O 4% pode parecer pouco, mas na verdade esse número é muito maior, né, porque os bancos ali eles colocam, Tira foto. botam a prejuízo, Write-off lá, joga. write-off em torno de 360 dias, então esse 4% é só o que está transitando ali normalmente entre 90 dias de atraso, ou 360, ou até um pouco antes, quando os bancos vendem a carteira, que também tem aumentado muito, né, a cessão de carteira de crédito. Então, assim, não obstante todos esses avanços, a gente tem quase metade da população negativada, com crédito em inadimplência, né, não pagando alguma parcela em dia. O senhor vê essa questão como uma coisa mais momentânea, uma coisa mais estrutural do sistema financeiro brasileiro e também do sistema de crédito, né? Porque esse crédito não é só financeiro, esse que gera essa inadimplência de... Eu acho que é mais, eu acho que tem uma questão estrutural aí, eu acho, ó, cultural, estrutural. Veja bem, eu acho que a gente já começa a sair um pouco da economia, entrar em sociologia, em outras esferas de conhecimento. Mas eu acho que a relação, assim, eu acho que tem, infelizmente, você ainda tem uma relação talvez meio complicada, né, do brasileiro médio com o crédito. Eu acho que tem um pouco assim de uma ideia de que o crédito, se você deixar de pagar, vai te causar algum tipo de complicação, mas você vai, em algum momento você vai renegociar aquilo ali e vai se safar, né? O senhor acha que Uma existe espécie essa de risco crise? moral. Eu acho que é isso, mas assim, é claro que isso não tem a questão também da imprevidência, né, quer dizer, a pessoa toma o crédito com excesso de expectativas que vai poder pagar, tal. Então acho que tem uma questão aí de educação financeira, sim, mas tem uma questão também de custo, né, Custo de crédito. crédito, né, também que e o uso muito inadequado o uso inadequado do crédito, né. Por exemplo, vou citar um vilão aqui que é o cheque especial, né. O cheque especial foi concebido como algo para você ter um um vamos dizer, você ter um Temporário. financiamento temporário aí dentro da tua conta, muito por previden e não para Uso contínuo. contínuo, né. Tinha um banqueiro que disse assim: "Não, o usar o cheque especial para você financiar algo é a mesma coisa de você querer ir de São Paulo a Recife num táxi pelo taxímetro, em vez de combinar a corrida, né, ninguém vai fazer esse trajeto pelo taxímetro, tá certo? Não dá. Então, assim, E tá no que dá, né? é uso sim, tá. E também do lado do setor financeiro, eu acho que isso tem mudado, né, a ideia da sustainability e tal, que você às vezes dava crédito errado, né, e o Banco Central até tem sido muito bom nisso de puxar as orelhas dos bancos e dizer assim: "Ó, espera aí, você percebe que o teu cliente está no cheque especial, que ele vai ou no cartão de crédito, tira ele daí, poxa, porque ele não vai, isso aí é um Porque você inclusive criou normas mais recentes sobre então isso. você não pode deixar o teu cliente por esse caminho. Eu estou falando de pessoa física que é um pouco, mas as empresas acontece a mesma coisa, a empresa fica ali, o crédito errado, ele precisa de um crédito de mais médio prazo, ele está ali no Um rotativo. rotativo, sabe. Então, assim, a realidade de outros países, tem tudo isso também, mas eu acho que o Brasil tem uma confluência disso, com juros altos, custos, né, tem muitos custos, que o sistema financeiro acaba, a questão do famoso spread bancário, né, que você impõe
ao tomador de crédito. Porque essa é uma outra questão muito interessante que a gente vê no Brasil, é que os políticos, né, de uma maneira geral, eles acham muitas vezes que estão taxando os bancos. Estão taxando os consumidores. Consumidor, a gente sabe que em qualquer área de qualquer mercado, a taxação ela é repassada ao consumidor. Ou ela é um misto, né, na realidade, de repasse e de redução da oferta, né. Perfeito. Então, assim, é isso que E aí, falando sobre, assim, o spread bancário, o senhor mencionou, acho que, se não me engano, a maior composição dele, em primeiro lugar, é tributação, né? Em segundo lugar, se não me engano, é inadimplência. é inadimplência. Eh, o senhor falou do poder, quando tem aumento de tributação, das duas uma, ou os bancos repassam para o consumidor ou eles limitam a oferta. É. Eu acredito que, na questão da oferta, a agenda do Banco Central de estimular a competitividade fez com que os bancos não pudessem limitar tanto a oferta, pois senão É. o cliente ia para o concorrente, É. que daria a oferta, né. Mas a questão de, repasse do custo, repasse da taxação, ela continua em alta, né. O Brasil recentemente aumentou tributos de bancos, né, e, se não me engano, continua como maior componente do spread bancário a questão de tributação. Não, o IOF, por exemplo, IOF. você paga IOF é um dos impostos mais burros que eu conheço. Porque e principalmente o IOF sobre crédito, mas o IOF em geral, né. Poxa, o crédito no Brasil já é caro, você ainda cobra o IOF, Cobra o imposto ainda cobra sobre quem hum. vai pagar juros. Poxa, eu acho um negócio assim, é difícil entender, né, é difícil entender, porque, você está cobrando de quem está pagando e vamos dizer, você poderia cobrar o imposto de quem está recebendo os juros. Mas você tá cobrando de quem toma o crédito para, às vezes, para empreender, para expandir o negócio, Exatamente, para então, comprar um imóvel. uma coisa meio É difícil de entender. muito esdrúxula, assim. Ô Loyola, e na época do senhor na frente do Banco Central, imagino que o spread bancário já era alto, se Já não me sempre engano, foi alto, sempre foi. Tinha alguma iniciativa que vocês fizeram à frente do Banco Central naquela época? Ou tem algum aprendizado, alguma coisa que seja relevante também na discussão atual sobre o spread bancário? Essa questão do spread era de alguma forma foi mascarada durante muito tempo no Brasil por 2 razões. Primeiro, porque, por causa da inflação. Então, vamos dizer, existe obviamente com uma inflação muito alta, a ilusão, né, monetária, vamos Dos preços relativos, né? dizer, então você nunca sabe Né? bem se você Você está perde referência, né? é. É. Então, assim, você acha que você pode achar na hora da contratação que você está pagando muito, mas ex post você vai pagar pouco e vice-versa. Então tinha Eram evidentemente desarranjos geral. mas como a economia era toda vamos dizer, desorganizada pela inflação, aflorava menos a ideia. Tinha a ideia do custo do crédito, claro, obviamente, Mas era sempre menos clara, né? era menos clara essa ideia. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, você tinha, no espectro de crédito, você tinha várias áreas que estavam totalmente em branco, você simplesmente não tinha crédito. Então não dava para falar em spread quando você Não não tinha tinha, oferta, né. Os bancos não tinham incentivo a formar grandes carteiras, porque vivia do governante, vivia da inflação. Exatamente. Então, assim, o pessoal reclamava muito era do cheque especial. Sim, cheque especial sempre teve, né. E naquela época tinha muito, interessante que porque é como me diz eu acho que o Stigler, né, disse que quando a gente olha crédito, a gente não pode olhar só o crédito bancário. O crédito é o crédito. Você tem um crédito intercompany, você tem um crédito, da, Fornecedor. B2C, né, dos fornecedores, B2B e tal, tudo isso aí. Mas o sistema de crédito brasileiro, ele tinha muita coisa que era fora do sistema bancário formal, né. Tinha, por exemplo, os famosos carnê de loja. Carnê, que Carnê era de isso, loja, era carnê de crédito loja, não sim, bancário. não bancário, o crédito intercompany, né, que existe, ó, claro, sempre existe, né, mas, então você tinha, assim, várias janelas de escape, o cara vamos dizer, era embutido o custo do crédito era embutido do preço da mercadoria.
Começou, o Brasil tem algumas jabuticabas ele, né? Parcela dessa sem juros. Então É embutido no preço. são jabuticaba. Eu acho que a questão da passar sem juros do cartão é uma jabuticaba e que vai ser difícil acabar com ela. Que tá muito na cultura, já tá enraizado, né? Do Brasil. E é interessante que você acaba institucionalizando, porque, por exemplo, como é que é? O Pix parcelado. Pix parcelado. Pix parcelado Aí vai vir que as novas gerações dessa jabuticaba. é filho direto ou neto direto Parcelado. não, inclusive do cheque pré-datado. Cheque pré-datado. No carnê e tal. Então tem essas jabuticabas do Brasil. Então, assim, e por isso que eu acho que essa questão, voltando um pouquinho, assim, essa questão do alta inadimplência no Brasil, ela transcende muito só o sistema financeiro. É um emaranhado de coisas, né? Inclusive no seu não financeiro e muito atrelado à cultura do brasileiro. Cultura. Então, a informalidade, né? Muito informal. Você tem, por exemplo, comunidades no Brasil que tudo é informal, né? A internet é informal, o fornecimento de gás é tudo informal. Para não falar que é ligado a... Que não é que é ilegal. Né? Ilegal, né? Mas, então... Mas, Loyola, esses avanços todos, a gente mencionou alguns aqui, alienação fiduciária, crédito consignado público lá no início dos anos 2000, agora o consignado privado, né, mais recentemente, eles vão amadurecendo o sistema de crédito brasileiro, né, tirando um pouco dessas jabuticabas e melhorando essa relação acesso-risco. Né? Também incentiva a competição, igual o Banco Central fez nos últimos anos. O que o senhor vê como próximos passos, como ações necessárias para os próximos anos, os próximos atos, digamos assim, do Banco Central ou do formulador de política econômica assim, mais micro, né, pensando em crédito, pode ajudar a melhorar esse problema da inadimplência? Olha, eu acho que nós temos, vamos dizer assim, variações em torno do mesmo tema. Quando a gente estuda inadimplência no Brasil, obviamente, vem à tona a questão da inadimplência, mas na inadimplência a gente vê a dificuldade que você tem na execução de garantias, né? Num viés anticredor, né? Excessivo. Uma proteção excessiva do devedor, vamos dizer assim. É claro que o devedor ele tem que ser protegido contra práticas abusivas, né? Mas eu acho que essa é uma questão, né? Por exemplo, quando você pega, por exemplo, o mercado de financiamento de veículos, né? Teoricamente, você está protegido, porque você tem um bem, você tem garantia, você tem a alienação fiduciária, etc. Mas quando você vai na prática, né? Apesar da alienação fiduciária ser um instrumento teoricamente de fácil execução, quando o banco recupera o carro, o veículo, o que vem junto? Vem junto um veículo todo depreciado, vem uma série de débitos, né? Despesas. E até os tribunais começar a dizer que quer dizer que a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito, não sei o que tal, é tudo do IPVA, inclusive da instituição financeira, que é a proprietária fiduciária, né? Então, assim, essa é uma questão, quer dizer, eu acho que tem muito a ser feito nessa questão de garantias. Muito já está sendo feito, tá? Alienação fiduciária, você, por exemplo, poder recuperar o bem alienado sem necessidade extrajudicialmente e tal. A unificação das informações dos cartões. Me parece que a gente já tem avanços das leis, por exemplo, teve um marco de garantia, mas o enforcement é fraco, né? Aí vem uma jurisprudência e fala, não, precisa de decisão judicial para tomar um veículo. Tem isso, exatamente, e é interessante porque muitas vezes a área jurídica mais conservadora das instituições financeiras fala assim, não, a gente pode usar isso aí, mas não vamos não, porque tem isso. Alguém vai reverter. Porque o Brasil tem isso, tem a questão da lei que pega e a lei que não pega. E um amigo meu, ele sempre dizia, olha, seria bom que tivesse mais aulas de direito
Não, mais aulas de economia na faculdade de Direito e mais aulas de Direito na faculdade de Economia, né. Porque, na realidade, assim, muitas vezes os profissionais de Direito, eles não porque a tendência do juiz, muitas vezes, é julgar o caso concreto, e ele é ensinado assim. Particular, né? Ele é ensinado a julgar aquilo que está no processo. E isso aí, muitas vezes, uma decisão equivocada aqui pode estar gerando um efeito, né. Eu me lembro muito na época do crédito imobiliário, eu era consultor da ABCIP, de participar de eventos em que tinham juízes e pessoas do direito. Eu lembro uma vez de ter feito uma palestra, defendendo algumas questões sobre garantias, execução de garantias, eu sentei numa mesa com vários juízes e uma juíza me perguntou: "Olha, eu vou", ela até de Belo Horizonte, falou assim: "Eu vou colocar para o senhor decidir um caso aqui que está na minha mão". Eu falei: "É, sim, né, o que que a senhora tem?". Aí ela trouxe um caso de uma senhora de 90 e tantos anos, eh, que recebia uma aposentadoria do marido, uma pensão, né, e o marido tinha deixado para ela um apartamento financiado, mas ela não estava conseguindo pagar as parcelas. E o apartamento valia X, mas na realidade a dívida era 2x, sei lá. E o banco estava querendo, Executar. executar, né, a senhora de 90 e tantos anos que não tinha coisa. Ele falou: "O que que o senhor decidiria aqui, né?". Aí eu falei para ela assim, mais ou menos assim: "Não, realmente, só colocou num corner aqui, né". Só que uma decisão dessa, de repente vai, tirar o crédito de uma outra pessoa, então é difícil, assim, a gestão né, por isso que a gestão do crédito é uma questão muito complicada e você tem que balancear muito essa questão de como até que ponto você protege o devedor sem prejudicar o sistema de crédito, mas também sendo justo com o devedor, né. Perfeito. Nesse caso, uma lesão ou prejudica uma senhora de 90 anos que corta o coração, ou prejudica toda uma população, se tiver jurisprudência, reverberação disso, no acesso ao crédito, no acesso ao crédito imobiliário, na segurança jurídica, né, de Exatamente. exibição de bens. Não, por exemplo, Colocou no colo, como que você saiu desse corner? Eu fiquei curioso. não, eu simplesmente não saí, eu falei assim: "Olha, talvez eu desse essa decisão favorável à senhora, porque realmente essa hora pesa". Você lembra da tua avó, você é uma 90 parente. anos, né? É. Mas assim, é interessante isso, porque você vê no trabalho que vocês fazem, um trabalho muito importante, que vocês vão cobrar crédito e normalmente vocês, nessa renegociação, tem algum desconto, tem alguma facilidade para o devedor pagar. Perfeito. Até porque o credor nessa altura ele já achou que Já desistiu. mas até que ponto você está ajudando a resolver um problema do credor, com isso aí, e até que ponto você não está, também, criando Moral um hazard? moral hazard, né. Essa é a questão, assim, porque é difícil, é um silêncio, É um dilema, é um dilema. tudo bem, você pode restringir o crédito, né, a negativação, por exemplo, a negativação é um instrumento importante. Tá bom, eu vou te dar condições de você, pagar esse teu crédito, mas você está suspenso aqui, você está com, cartão vermelho aqui por 3 rodadas, você não pode participar do jogo. Para ter algum tipo de compensação desse efeito moral de você ter um Senão, desconto, não, né, né. exatamente. O que não pode ter, e muitas vezes isso não é reconhecido no judiciário, é que você simplesmente renegocia e a pessoa volta para o E mercado, vida que segue. e logo em seguida tem outro Isso evento conecta de inadimplência. isso conecta com o que o senhor falou no início, assim, de por que o senhor acha que é mais estrutural essa inadimplência alta no Brasil. Tem a ver com essa crença Tem a do crença. brasileiro que ele vai ficar sem pagar e ele vai eventualmente conseguir resolver de alguma forma e vida que segue. E outra coisa que eu acho interessante também, quer dizer, isso é dentro de uma certa parcela da população é muito comum, inclusive a gente vê isso no crédito consignado, é que a estratégia do núcleo familiar não é todo mundo não todo mundo está ok com em termos de gratificações, precisa ter uma pessoa só.
Um vai para Cristo e o outro tem que ficar Porque esse que está limpo, vamos dizer assim, ele dá crédito para os outros. Ele é o que faz o financiamento no nome de todo mundo. Então assim, as famílias, elas têm É estratégia. cultural. Ela tem estratégias, entendeu? Porque não pode todo mundo estar Todo mundo está negativo. negativo. Senão a família não compra nada. Não pode financiar, entendeu? Então sempre vai. Então assim, tem a questão cultural, mas por outro lado, acho que também temos que reconhecer que seu crédito é caro, sem dúvida. Isso Ô, Loyola, e caminhando aqui mais para o final, o que o senhor tem visto? Assim, a gente tem visto vários avanços tecnológicos, o senhor mencionou alguns, né? Cadastro positivo, a gente tem Open Finance, tem análise de dados, inteligência artificial, machine learning para concessão de crédito, né? Tem vários novos entrantes exatamente. entrando firme nisso, escalando carteiras de crédito clean com inadimplência controlada, né? Por aplicação de modelos avançados, né? Qual que é a sua visão geral sobre essa aplicação de tecnologia no mercado de crédito? O que você tem visto de mais avançado no Brasil, no mundo? O que te inspira e anima nesse seara tecnológica olhando para o futuro? Olha, eu acho que o que é mais assim, notável de tudo isso, e que vem da capacidade de você processar um volume muito grande de informações, é justamente essa capacidade que você tem de extrair comportamentos da população, né, através de características comuns e que você consegue então classificar qual é o grau de risco de cada grupo populacional ali. Porque mesmo que você tenha erros, essa maior facilidade que você tem em maior acuidade para discriminar segmentos vamos dizer, da demanda de crédito, mas melhor você pode atender esses segmentos, né, e reduzir as suas perdas. Então, acho que isso é importante. É claro que tem uma questão ética aí, relacionada à questão do uso de dados, né, porque acho que tem isso em muitos setores, no setor de saúde, por exemplo, né, de repente uma pessoa que precisa mais ter um plano de saúde não vai ter nunca, porque ele tem várias doenças, né, ou tem uma herança genética ruim, né, então tem questões éticas aí, sem dúvida, mas, assim, eu acho que essa capacidade de você, de fato, separar o joio do trigo, porque o que acontece? Você tem um crédito que muitas vezes é caro, mas porque os bons pagam pelos pecadores, né, no fundo você distribui o custo, né, então evidentemente se você consegue focar mais o crédito, melhor. Outra coisa também que vem associada a isso é você adaptar a tua oferta de crédito a as necessidades daquele grupo, né, específico. Eu acho que o sucesso que você tem, por exemplo, de empresas que conseguem dar crédito sem garantias, bem direcionado, é por aí, porque Análise massiva de dados, porque implementação. eles conseguem perceber duas coisas, né. Primeiro é a capacidade potencial desse indivíduo ou dessa empresa de pagar, e segundo, a parte relacionada à vontade, a vamos dizer, ao comportamento, a parte comportamental. Willingness to pay, né? Willingness to pay, que é mais difícil de avaliar ex ante, né, porque ex post você avalia, pagou ou não pagou. não pagou 10 créditos, desde 1900 ele já era inadimplente. Não, é ex post, mas ex ante é que é o difícil. Willingness to pay ex ante era, né, mas hoje você vê vários sinais, você pode ver o sinal ali. Mais precedentes. Isso é incrível, né? É incrível, isso é incrível. Super legal, estamos vivendo uma revolução aí, né? Eu acho que é uma revolução que a gente não sabe, enfim, a única coisa que eu sei é que ela não terminou, né, a gente não sabe o efeito, mas eu acho que no final é positivo, vai ser positivo. Eu acho que o Brasil, vamos dizer assim, tem uma coisa muito interessante, saindo do micro para o macroeconômico,
tem um fenômeno acontecendo no Brasil há alguns anos atrás, de alguns anos para cá, que é o seguinte: nós, economistas, temos sistematicamente errado a previsão do PIB para baixo. Ou seja, quer dizer, nós estamos sempre superestimando o PIB brasileiro. Prevê e o Brasil entrega mais. Entrega mais. Aí fica assim, poxa, mas o que tem? Será que eu tenho? O que está por trás disso? Obviamente, existe o problema de mensuração de PIB, né? Claro, e a gente sabe que o setor de serviço, é difícil você mensurar a criação de valor, enfim, principalmente trazido pela nova tecnologia. Mas eu acho que tem, de fato, a questão de incorporação de inovações que melhoram muito a produtividade. Por exemplo, e aí vem o crédito, por exemplo, não é bem crédito, mas associado, está perto. Pix. O Pix melhorou muito a produtividade, a introdução do smartphone, de uma maneira geral, melhora de comunicação, coisas que antigamente você precisava ir presencialmente, agora você resolve por telefone. Então assim, Isso não está incorporado na modelagem dos economistas. tudo aquilo que uma mudança no sistema de crédito que você teve no Brasil nos últimos anos, a contribuição que deu isso, né, para a produtividade. Então, é difícil você distrair do micro para o macro, né? Mas interessante. Mas eu acho que tem aí ganhos aí que vão sendo introduzidos. Agora, ao mesmo tempo, tem desafios. O mercado de trabalho exige cada vez assim, a educação, né, a questão do capital humano, né, vai ficando mais complexa, tudo isso. Mas acho que, no fundo, você vai evoluir. Agora, assim, voltando bem àquilo que precisa melhorar no Brasil, mesmo no crédito, eu acho que ainda tem questões micro aí relacionadas à execução de garantias, enfim, questões tributárias, obviamente, né? E a tecnologia também pode ajudar nisso, né? Recuperação de crédito, exemplo, dá certo. A recuperação de crédito com garantia também tem coisas muito bacanas acontecendo aí, de conexão com tribunais, conexão com cartório. Claro, eu acho que essa questão de tokenização, por exemplo, você pode tokenizar qualquer coisa, qualquer ativo. Então, isso vai ajudar muito, porque, vamos dizer, você vai ter uma base de ativos para colateralizar muito maior do que você tinha antes, né? Pode ser uma outra revolução vindo aí. Então, perfeito, essa é interessante. Né? Uma coisa, por exemplo, vamos supor, você tem uma propriedade que vale 100. Se você tokenizar, entre aspas, isso aí, e você pode botar pedacinho disso aí, fazer uma série de coisas com isso aqui. Do jeito mais seamless, mais transparente. Por exemplo, o marco legal das garantias, que a execução é difícil, apesar de ter regulação. Ou seja, a gente sabe onde. Quer dizer, a gente sabe onde chegar, mas eu sei que essa questão de tecnologia. O caminho está por aí, né? Na tecnologia. Isso. Porque é bacana. Os cartórios, por exemplo, mas quando você pensar no futuro. Quando você pensa em cartório. Você fala assim, poxa, mas qual é o futuro do cartório? Exatamente. Assim, sabe? Super legal, Gustavo, super legal. Bom, e agora para encerrar mesmo, o papo foi ótimo, assim, um privilégio enorme ter a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. Para encerrar mesmo, queria pick your brain aqui, mas duas coisinhas. A primeira é o seguinte, é uma curiosidade, né? Existem alguns livros que mais marcaram a vida, a trajetória, né, excepcional aí que o senhor teve e tem no mercado profissional? Tem algum livro ali que foi mais uma referência para o senhor, que inspirou, que o senhor poderia mencionar aqui para a gente? Olha, eu acho assim, eu acho que é difícil para mim extrair um livro assim. Eu acho que você acaba se formando com várias fontes, né? Eu acho que questão de liderança, por exemplo, foi o primeiro tema que nós abordamos. Eu acho que eu aprendi muito lendo biografias, né? Eu acho que a biografia, não apenas de economista, estou falando em geral, político e tal, te ensina muito sobre questões de liderança, né? Por exemplo, biografias do Churchill, por exemplo, né, mostram como é que é você tomar decisão numa situação em que o país está quase naufragando, né, vamos dizer assim. Posso citar um exemplo, tá? Mas outras biografias. Então, de maneira geral, eu gosto muito de biografias, porque bem elaboradas, então, que ensina, você tem sempre uma experiência, você pode trazer para o presente.
Outra coisa também são boas obras de ficção, né, porque elas retratam muita sociedade em cada momento, então acho que aí obviamente tem vários autores que poderia citar brasileiros, assim, acho que tem, sei, Machado de Assis, por exemplo, então, eh, são muito legais. Não exatamente só na tua vida profissional, claro, Mas um conjunto, né? e obviamente obras técnicas, né, obras mais de economistas e tal, certamente, aí a gente, sei lá, eu não sei se eu poderia citar, mas eu gosto muito de coisas de literatura relacionada ao sistema financeiro, coisas aí, sempre está surgindo. Mas aí também, eu acho que tem, obras que descrevem momentos de estresse, né, como da crise de 2008, 2009, por exemplo, tem algumas obras interessantes. E obviamente, assim, a gente não, eu tenho certa dificuldade de citar isso é uma grande obra, assim, são várias. É. Não, mas esse conjunto que o senhor falou aqui, pô, Churchill, né, para muitos o maior estadista, né, do século XX. E você vê que era um homem, né, comum que tinha falhas, como que tinha falhas. Não, que tinha várias falhas, Falhas, assim, bebia pra caralho, assim, não era um super-homem, então mas corajoso, liderava com um princípio, demigod, não um semideus, né, então super bacana. E tem uma literatura vasta sobre Churchill, tem várias biografias. então eu gosto de biografias, eu acho, bem interessante. Uma interessante para quem quiser também conhecer mais a história, né, do Gustavo e o que o Gustavo fez no Banco Central é a do Fernando Henrique, né, as memórias do Fernando Henrique, É. né? Não, exatamente. E eu acho que o Banco Central, aliás, quem tiver a curiosidade de ver, é muito interessante, principalmente para quem estuda economia e tal, ler, no site do Banco Central os depoimentos dos presidentes do Banco Central, desde o primeiro até o último, né, são entrevistas, são pontos de vista diferentes e tal, aliás, foi uma iniciativa muito importante, é muito legal do Banco Central na gestão do Ilan, né, de fazer tudo isso e tal. Como também os depoimentos aí do Plano Real, tudo isso fica aí, Eu vi esses de agora que o Galípolo fez. o Galípolo fez. É. Então assim, eu acho que É que inspirador, hoje né, é inspirador. De novo a tecnologia aí ajudando, né, porque para os você jovens conseguirem ver essa história, conhecer, exato, ver essa exatamente, porque assim, quando você olha os presidentes do Banco Central que o Brasil teve, para pegar da década de 90, né, o senhor, Pércio, Gustavo Franco, Armínio, Meirelles, o Ilan foi puta presidente. É incrível, né, é incrível como é que um Você Brasil tem ali, por exemplo, formou a essas pessoas, história né. econômica do Brasil. Então, se eu fosse professor de história econômica, Assiste esses história econômica do Brasil, sim, não, mas assim, hoje em dia você tem, né, você tem um acesso, e sem contar hoje que você, poxa, eu me lembro da minha época de doutoramento, e, enfim, isso tudo, que a gente ia para a biblioteca, pegava livro, tirava xerox, meio coisa para ler material e tal, ler artigos. Hoje em dia você tem hoje é muito mais fácil, né. e você tem acesso à biblioteca do mundo inteiro, você pode estar na universidade X, você tem acesso a material no mundo inteiro. O problema hoje é talvez você saber selecionar É curadoria, né. curadoria. E influências, né, se Senão te falam para ver, ouvir. Quem dera se todo professor de geografia e história falasse para os alunos verem as entrevistas dos presidentes do Banco Central de 1990 pra cá. exatamente, Ô Lauri, para a gente fechar mesmo, qual o conselho que o senhor daria para quem está empreendendo, né, como eu estou hoje, no setor ali adjacente relacionado a crédito? Existe algum conselho, que o senhor daria para esse tipo de pessoa como eu? Eu acho que difícil, né. Não, mas eu acho que nós abordamos esse tema há pouco, né, que é o uso da tecnologia. Acho que, vamos dizer, eu acho que isso é fundamental. E é fundamental também, eu acho, aí eu saindo um pouquinho dessa esfera, mas eu acho que a gente precisa ter também, quem trabalha no setor, de buscar uma participação política, não política no sentido de política eleitoral, mas tentar influenciar positivamente a criação da infraestrutura, a formação das políticas de crédito, né. Porque muitas vezes você tem
dificuldades do crédito que são criadas por questões institucionais, né? Perfeito. E acho também, assim, mas aí é mais talvez para quem dá crédito, que quem trabalha, que é a ideia de você dar sempre procurar dar um conteúdo educacional, e principalmente para a pessoa física e principalmente para a população mais vulnerável, um conteúdo mais assim de crédito responsável, de uso responsável do crédito. Acho que seria um grande Está em falta, né, é, no Brasil. e acho que seria interessante, aí também saindo um pouquinho que fosse incluído no currículo escolar principalmente a partir do ensino aí básico e tal, uma matéria que falasse sobre o nosso mundo financeiro, né. Porque as pessoas precisam disso, Chegarem já na vida de adulta um pouco mais letradas, né, letrados, né. isso. Eu acho que seria legal se você tivesse, algum espaço na educação formal do brasileiro para falar sobre crédito, falar sobre aquilo que a pessoa vai de fato enfrentar na vida Adulta. adulta, né. Perfeito, Loyola. Pô, foi uma honra ter você aqui, Loyola, nesse primeiro episódio do Além do Acerto, né? A gente falou sobre crédito, inadimplência, liderança, mas acima de tudo sobre visão, convicção, princípios, né? Super obrigado por dividir aqui conosco um pouco da sua experiência, da leitura, né, sobre a história e o futuro do nosso país. E para quem nos ouviu até aqui, esse foi só o começo, né, do Além do Acerto. A ideia é expandir os horizontes e conversar com quem entende do futuro dos negócios. Até o próximo episódio, pessoal.